O que é que se esconde por trás das luzes, da música alta, de uma festa que se diz VIP exclusiva? Hoje, a gente vai analisar a fundo um dossiê impactante da professora Fabíola Salgueiro para revelar uma verdadeira arquitetura do crime, uma que opera bem debaixo do nosso nariz, no interior de São Paulo. Se prepare para conhecer o que eles chamam de o matadouro. Olha essa frase, que está no material que a gente está usando como base. Onde você vê luzes de neon, o crime vê uma oportunidade de ocultar o estupro de vulnerável e a lavagem de dinheiro. É um soco no estômago, né? Essa frase obriga a gente a olhar para além daquele glamour todo e enxergar a engrenagem cruel que se move ali, no escuro. Mas como é que essa engrenagem consegue atrair suas peças? Bom, a primeira fase da armadilha é montada num lugar onde muita gente se sente seguro, sabe? Nas redes sociais. É o marketing do crime em plena ação. Esquece aquela imagem clássica do traficante da esquina. O primeiro contato, na verdade, é com uma figura bem diferente, o fantasma do telhado. Ele não vende droga diretamente, de jeito nenhum. Ele vende um estilo de vida. Ele cria aqueles grupos fechados, posta fotos de festas que parecem incríveis e promete acesso ao mundo que, teoricamente, poucos podem entrar. É um estrategista digital, na real. A função principal dele é criar essa fachada de legitimidade e, ao mesmo tempo, filtrar quem entra e quem fica de fora. Tudo para garantir a segurança da operação. Então, de um lado fica a promessa. Sabe, VIP, exclusividade, sigilo, aquela sensação de pertencer a um grupo seleto. E do outro lado, a realidade nua e crua. Um ambiente projetado para o tráfico de drogas, para a lavagem de dinheiro e, o mais grave de tudo, para o risco constante de abuso. A festa é só a isca. E uma vez que a isca é mordida, a pessoa entra na segunda fase dessa armadilha, a arquitetura do crime. E é aqui que a genialidade, uma genialidade sinistra da operação, se revela no próprio design dos locais. Locais que são conhecidos como a tumba. Tenta imaginar um lugar sem nenhuma janela. O som da rua não entra e o que acontece lá dentro, os gritos, também não saem. São as tumbas. Basicamente são casas residenciais normais por fora, mas transformadas em verdadeiros bunkers. A prova de som, a prova de olhares curiosos. E esse isolamento todo não é para ter privacidade, não. É para garantir a impunidade. E as câmeras que cercam o local? Elas não estão ali para proteger os convidados, de forma alguma. Elas apontam para fora. É o que o dossiê chama de sistema de vigilância reversa. Funciona assim. Passo 1. As câmeras monitoram a rua, o tempo todo. Assim que uma viatura da polícia é detectada, o passo 2 é ativado, um alerta interno dispara. Isso dá para eles um tempo precioso para o passo 3, destruir tudo, HDs, drogas, qualquer tipo de evidência eliminada antes que a polícia sequer consiga arrombar a porta. Com a estrutura física toda montada para garantir a impunidade, a gente entra no coração financeiro do esquema. Porque veja bem, essas festas não são sobre diversão e nem mesmo só sobre vender drogas. Elas são, na sua essência, uma máquina complexa de lavagem de dinheiro. Funciona quase como uma máquina mesmo. De um lado entra o dinheiro sujo, vindo do tráfico. Do outro entra um dinheiro aparentemente limpo, que veio da venda de ingressos caros, de bebidas. Tudo isso é misturado num único caixa. No fim das contas, o que sai dali é um dinheiro legitimado, cuja origem se torna um pesadelo para qualquer investigador tentar rastrear. E o resultado final disso tudo? Zero. R$ 0 em impostos pagos. Zero de contribuição para a sociedade. Todo o lucro que é gerado em propriedades alugadas de forma informal é completamente invisível para o fisco. Esse dinheiro não volta em forma de escolas, de hospitais. Ele volta para comprar mais drogas, mais armas e para expandir essa teia do crime. Agora, vamos avançar para a camada mais perturbadora de toda essa operação, o custo humano. Um custo direto, devastador. É exatamente aqui que o nome matadouro ganha seu sentido mais cruel. A arma usada aqui não é uma faca, não é uma pistola. É química. Drogas como a ketamina, que é um anestésico potentíssimo, e o infame Boa Noite Cinderela são misturadas nas bebidas. E o objetivo é um só: apagar a consciência da vítima, anular completamente a capacidade dela de dizer não, de resistir, de se defender. E a lei nesse ponto é inequívoca. Qualquer ato sexual com alguém que não pode consentir por estar sob o efeito de drogas é classificado como estupro de vulnerável. Um crime gravíssimo. E o ponto mais assustador é este. A festa inteira, desde o marketing nas redes sociais até o isolamento da tumba, é desenhada para criar exatamente essa situação. A vulnerabilidade não é um acidente.
É o produto final que eles buscam. E essa teia de crimes não para por aí não. Não existe controle de identidade na porta, e isso não é um descuido, é uma política deliberada. A presença de menores de idade com livre acesso a álcool e drogas pesadas configura mais um crime gravíssimo contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. O impacto de uma operação como essa não fica contido dentro das paredes da tumba. Ele vaza para a vizinhança como se fosse uma toxina, sabe? Corroendo o tecido social e ameaçando tomar o território por completo. Pensa bem. O barulho constante, o medo, a movimentação suspeita. Aos poucos, as famílias que prezam pela paz e pela tranquilidade começam a ir embora. E nesse vácuo de poder que se cria, o crime se instala de vez. É quando o bairro se transforma num rendezvous, um lugar onde as leis da comunidade são substituídas pelas leis do crime. Mas como é que se retoma esse território? O dossiê é bem claro. A primeira linha de defesa é a própria comunidade. É preciso observar, identificar os sinais, aquelas casas sem janelas, as câmeras viradas para a rua e denunciar. A retomada começa no momento em que a vizinhança decide não se calar mais. O que está em jogo aqui é tudo. É a segurança dos jovens, a integridade das crianças que brincam na rua e até o valor do patrimônio que as pessoas levaram a vida inteira para construir. O crime não rouba só a paz, ele rouba o futuro de um bairro inteiro. E é por isso que esse dossiê e essa nossa análise são, acima de tudo, um chamado à conscientização. Entender como essa máquina do crime funciona é o primeiro e mais crucial passo para conseguir quebrá-la. Porque a escuridão do matadouro só perde a força quando a gente joga a luz sobre ela. A pergunta que fica é: será que estamos prestando atenção aos sinais?